Você já entrou dentro da sua própria casa e sentiu um peso estranho no ar? Como se algo invisível estivesse roubando a sua paz aos poucos, silenciosamente, sem fazer barulho? Talvez você tenha percebido discussões surgindo do nada, cansaço constante, portas se fechando, projetos travando quando tudo parecia dar certo. E o pior, a sensação de que existe alguma coisa drenando a energia da sua vida. Mas escute isso com muita atenção agora. Nem toda batalha é visível. Existem ataques que não chegam com gritos. Eles chegam em silêncio, como uma sombra entrando pelas frestas, tentando secar a alegria da sua casa, a união da sua família e até a sua força para continuar lutando. Muitas vezes, isso começa através da inveja, mas não daquela inveja simples que as pessoas imaginam. Existe uma inveja silenciosa, espiritual, uma força negativa que observa sua felicidade e deseja vê-la desaparecer. E quando ela encontra espaço, ela tenta criar raízes. Raízes profundas, raízes escondidas, raízes que sufocam a paz, travam caminhos e enfraquecem até a esperança. Mas hoje, isso termina, porque neste momento, sob a poderosa intercessão de São Bento, nós vamos arrancar pela raiz tudo aquilo que não vem de Deus. Hoje não será apenas uma oração. Será um rompimento espiritual, uma limpeza profunda, um decreto de proteção sobre a sua vida e sobre a sua casa. E onde a cruz de São Bento é levantada, o mal perde a força. A inveja não permanece, e nenhuma escuridão consegue resistir. Então eu quero te fazer um convite de fé. Não participe deste momento apenas assistindo. Participe espiritualmente. Escreva agora nos comentários: minha casa pertence a Deus. E também coloque o nome das pessoas que você deseja proteger hoje. Sua família, seus filhos, seu casamento. Porque quando você declara com fé, você fortalece espiritualmente esse escudo. E agora, se ainda não faz parte desta família de oração, inscreva-se no canal Histórias Bíblicas. Porque todos os dias nós levantamos aqui uma muralha espiritual de proteção. E talvez essa oração de hoje tenha sido exatamente o livramento que Deus preparou para você. Muitas pessoas me perguntam: por que tudo na minha vida começa bem, mas depois trava? Você já sentiu isso? Uma porta se abre, mas logo se fecha. Uma fase boa aparece, mas rapidamente algo muda. Relacionamentos que eram paz viram conflitos, projetos promissores. Param sem explicação, até a saúde. De repente começa a enfraquecer. E muitas vezes os exames não mostram nada, mas o peso continua. O que poucas pessoas entendem é que certas cargas espirituais trabalham em silêncio. A inveja é assim. Ela não chega fazendo barulho. Ela funciona como uma raiz escondida debaixo da terra. No começo, ninguém vê. Alguém olha para a sua vida, para a sua felicidade, para suas conquistas, e em vez de se alegrar, deseja que tudo dê errado. E essa negatividade é lançada. Se a alma estiver sem proteção, essa energia encontra espaço, uma pequena brecha, e ali a raiz começa a crescer. Mas sabe qual é o alimento dessa raiz? Não é terra, não é água. Ela se alimenta do medo, da tristeza, do cansaço, da dúvida. Quanto mais a pessoa perde as forças, mais essa raiz tenta crescer. Por isso a casa fica pesada. Por isso surgem discussões sem motivo. Por isso existe aquela vontade de chorar do nada. Até os ambientes parecem mudar. As plantas secam, objetos quebram, o sono desaparece. A paz vai embora aos poucos, e quando a pessoa percebe, já está vivendo dentro de um ambiente sufocado espiritualmente. Mas hoje, nós vamos interromper isso. Porque existem momentos em que não basta apenas fazer uma oração rápida. É preciso cortar a raiz. E é exatamente aqui que entra a autoridade de São Bento. São Bento não apenas afastava o mal,
Ele discernia onde o mal estava escondido. Ele enxergava aquilo que ninguém conseguia perceber. E através da cruz sagrada, ele quebrava toda a influência das trevas. Hoje, nós vamos fazer isso juntos. Vamos descer espiritualmente até a raiz desses pesos invisíveis. E tudo aquilo que não foi plantado por Deus será arrancado. Então prepare o seu coração, porque a partir deste momento, nós entramos em um território espiritual santo. Agora, se puder, feche seus olhos por alguns segundos, respire profundamente e imagine ao seu lado a presença forte e serena de São Bento, vestido com humildade, mas carregando autoridade espiritual. Em uma das mãos, a cruz, na outra, o livro sagrado, e ao redor dele, uma luz intensa. Uma luz que afasta toda a escuridão, porque nós não estamos aqui para negociar com o mal. Nós estamos aqui para exercer autoridade pela fé. Então declare comigo: a cruz sagrada seja minha luz. Mais uma vez, a cruz sagrada seja minha luz. Que essa luz entre agora dentro da sua casa, dentro do seu quarto, da sua sala, do seu coração, onde houver tristeza, que a luz entre. Onde houver medo, que a luz entre. Onde houver inveja escondida, que a luz revele agora. Pela intercessão de São Bento, eu declaro neste momento: toda raiz espiritual de inveja começa a secar. Toda palavra negativa lançada contra a sua vida perde a força agora. Toda maldição escondida, toda energia de destruição, todo desejo maligno lançado contra a sua família, está sendo quebrado neste instante. Eu corto agora toda raiz que tentava adoecer sua mente. Eu corto agora toda raiz que tentava destruir sua paz. Eu corto agora toda raiz que tentava travar suas finanças e impedir seu crescimento. E enquanto essa oração acontece, o peso começa a sair dos seus ombros. O ambiente começa a mudar. A atmosfera começa a clarear. Porque a presença de Deus está entrando aí agora. E quando Deus entra, a escuridão não consegue permanecer. Agora, continue em espírito de oração, porque este é o momento mais importante. O momento onde aquilo que estava escondido será exposto diante da luz de Deus. Respire profundamente mais uma vez. E imagine sua casa sendo envolvida por uma luz dourada. Uma luz viva, quente, poderosa. Uma luz que entra pelas portas, pelas janelas e alcança até os lugares onde ninguém consegue ver, porque o Senhor conhece cada canto da sua vida. Nada fica oculto diante dele. E neste instante, pela autoridade de São Bento, nós declaramos guerra espiritual contra toda raiz de inveja. Então diga comigo: retira-te, Satanás. Mais uma vez, retira-te, Satanás. Você não tem autoridade sobre esta casa. Você não tem espaço nesta família. Você não tem direito sobre esta vida. Toda raiz maligna plantada em silêncio está sendo arrancada agora, desde o fundo, desde a origem, para que nunca mais volte a crescer. E eu declaro: toda inveja lançada contra a sua saúde perde a força agora. Toda palavra de derrota lançada contra seus projetos cai por terra. Toda tentativa de separação dentro da sua família é quebrada. Toda seta espiritual enviada contra suas finanças, contra seu trabalho, contra seus sonhos, é destruída pelo poder da cruz de Cristo. Agora, mentalize as pessoas que você ama. Seus filhos, seu esposo, sua esposa, seus pais. Imagine uma luz envolvendo cada um deles, como um escudo celestial sendo colocado ao redor da sua família. E veja espiritualmente uma espada de luz passando entre vocês, cortando toda negatividade, toda discórdia, toda influência maligna, todo peso espiritual. Sinta isso saindo agora, porque onde antes existia aperto, Deus está trazendo alívio. Onde existia tristeza, Deus está trazendo paz. Onde existia medo, Deus está estabelecendo segurança. São Bento, com tua santa medalha,
Blinda agora este lar. Que nenhuma armadilha do inimigo prospere. Que nenhum veneno espiritual alcance esta família. Que toda maldade enviada seja impedida antes mesmo de chegar. Porque esta casa agora pertence ao Senhor. E onde Deus habita, o mal não consegue permanecer. Agora declare comigo: minha casa é território de Deus. Mais forte. Minha casa é território de Deus. E neste momento, eu estabeleço espiritualmente um selo sobre sua vida. Eu selo sua porta com a proteção do Altíssimo. Eu selo suas finanças para que o devorador não tenha acesso. Eu selo sua mente para que pensamentos de derrota sejam expulsos. Eu selo seu coração para que a esperança nunca morra dentro de você. E eu selo sua família, para que nenhuma divisão consiga destruir aquilo que Deus uniu. Agora, imagine sua casa envolvida por uma grande muralha de luz. Nada entra sem a permissão de Deus. Nenhuma inveja atravessa, nenhuma escuridão encontra espaço, porque um escudo espiritual está sendo levantado agora. E eu quero que você faça um gesto profético. Se puder, faça o sinal da cruz, ou toque em uma parede da sua casa, e diga com fé: este lugar pertence ao Senhor. Ao declarar isso, você está mudando espiritualmente a atmosfera da sua casa. As regras mudaram. A paz entrou. A presença de Deus foi estabelecida. Mas escute isso com atenção. A proteção espiritual precisa ser fortalecida todos os dias. Porque o mal é insistente. Ele tenta voltar. Ele tenta encontrar brechas através do medo, da raiva, do desânimo, da falta de oração. Por isso, a sua fé precisa permanecer acesa. A oração é como uma muralha. Quanto mais você ora, mais forte ela fica. Quanto mais você busca a Deus, menos espaço o inimigo encontra. Chega um momento em que o mal simplesmente desiste, porque percebe que existe luz demais aí dentro. Então não abandone esse escudo espiritual. Permaneça firme, continue orando, continue fortalecendo sua casa na presença de Deus. Porque a constância transforma uma bênção momentânea em uma vida inteira de vitórias. E eu quero que você saiba de uma coisa: você não está sozinho nessa batalha. O céu luta ao seu lado. Os anjos do Senhor estão sendo enviados agora sobre a sua vida, e São Bento intercede por você neste momento. Então olhe para a sua história de forma diferente a partir de hoje, porque aquilo que estava sugando suas forças foi arrancado. A raiz foi cortada. O terreno foi limpo. E agora, Deus começa a plantar paz onde existia sofrimento, luz onde existia escuridão, esperança onde existia medo. Antes de encerrarmos, eu quero te pedir algo importante. Se essa oração tocou o seu coração, não saia sem deixar sua declaração de fé. Escreva nos comentários: eu estou blindado pela proteção de Deus. Porque quando você escreve, você confirma espiritualmente aquilo que recebeu hoje. E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal Histórias Bíblicas. Aqui nós oramos juntos todos os dias. Aqui nós levantamos uma corrente de proteção espiritual. E talvez essa oração tenha chegado até você exatamente no momento em que sua alma mais precisava. Agora, para selar tudo o que vivemos aqui, eu convido você a fazer comigo o sinal da nossa vitória. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Siga em paz. Protegido, blindado, guardado pelas mãos de Deus. E nunca se esqueça: quando a luz de Cristo entra, nenhuma escuridão permanece.